Seja bem-vindo ao canal Psicóloga dos Concursos. Eu sou Gabriele Miranda. Se você já me acompanha, você sabe que neste canal você chega na frente, você fica muito mais preparado para aquele concurso que você vai fazer da área da segurança pública e, claro, você fica mais preparado para as etapas durante o concurso, no curso de formação e para o exercício da carreira, porque a preparação psicológica, ela é importante para a vida, né, gente? E a gente precisa aprender como fazer isso, como você lidar com a pressão, com o estresse, com as cobranças, com o dia a dia, com os desafios, com o estresse, a ansiedade que bate durante o concurso, durante cada etapa e durante o curso de formação. E será que o preparo psicológico é importante? Será que durante a carreira você vai ser testado? Ou é só no dia lá do teste que você precisa de estar com o seu psicológico ok? Vamos continuar o assunto, porque se você assistiu o outro vídeo, você acompanhou a entrevista que eu fiz com o Arthur Dickel. Vamos continuar hoje esse papo que está excelente, porque ele vai trazer muita informação importante. Como que foi a preparação dele para entrar no CFO da Polícia Militar de Minas Gerais? Arthur, seja muito bem-vindo de novo. Vamos continuar esse assunto que está fantástico. Conta pra gente como que foi a sua preparação comigo antes de você fazer a mentoria. Aí você fala pro pessoal quando que foi, que ano que você estava fazendo o CFO da Polícia Militar aqui de Minas Gerais. O que você pensava? Como que você imaginava que seria o dia do psicológico, né? Que, quando falava assim, etapa psicológica, o que você imaginava como que seria? E depois você conta pra gente o que te surpreendeu a conhecer o meu método, o meu acompanhamento online. Me responde primeiro, então, como que você pensava? O que você imaginava assim que seria uma etapa psicológica do concurso? Oi, Gabi, muito agradecido, né, novamente pelo convite, já te agradeci várias vezes. E, gente, se eu tô aqui hoje como oficial da PM, eu devo muito a essa mulher aqui. Eu já falei para ela várias vezes, inclusive na formatura, né? Me ajudou demais, me ajudou demais. Para mim, foi um divisor de águas, foi fundamental. Eu até lembro que eu ficava procurando, na verdade, no Instagram. Eu prestei o concurso em 2019, fiquei por uma questão. Depois prestei novamente em 2020, crendo que eu ia passar e deu certo. E eu sabia que tinha dado certo a primeira parte, são várias fases. Aí eu sabia que isso eu lembro que eu te procurei. No início de 2021. Não, foi em Foi? dezembro. Foi Foi em em dezembro. É dezembro, porque a gente fez o em processo, a gente fez o janeiro. acompanhamento em janeiro. Gente, por que a gente está falando isso? Porque tem épocas diferentes, tem datas diferentes, né? Do CFO, do CFSD e dos outros concursos. E na época que ele fez, a prova tinha acontecido no final de 2020, correto? Correto. E ele me procurou antes, então isso já foi um diferencial, bem antes. Então, como ele acabou de lembrar, ele me procurou em dezembro e em janeiro de 2021 nós estávamos começando a preparação, a mentoria online, preparando para a etapa psicológica. Sim, foi em dezembro. A etapa psicológica seria na primeira semana de fevereiro, eu me recordo. Eu te procurei logo que saiu o resultado da nota de corte. Quando eu sabia que de fato eu estaria nas próximas etapas, eu comecei a pesquisar no Instagram. Eu colocava psicólogo ou psicóloga, concurso, alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que eu ficava pesquisando. Isso lá em São Paulo, né, gente? Eu vim de lá, né? Eu vim de São Paulo pra cá. Aí eu colocava isso, não conhecia ninguém, aí colocava lá psicólogo, psicóloga, concursos, ou às vezes clicava em algum psicólogo e nos amigos, e dava uma olhada, tentava filtrar. De alguma maneira eu te achei nesse sentido aí. E aí eu lembro que eu acho que eu mandei um direct perguntando se preparava para concurso. Mas falando isso aqui, eu lembrei de algo que é primordial, que eu sempre pensei. Eu queria alguém em Minas Gerais. Eu queria alguém que estivesse aqui. Eu sempre pensei, bom, se eu estou querendo ir para lá, eu preciso encontrar alguém de lá. Tanto é que em um dos cursos que eu utilizei também foi de pessoas que eram daqui. Então eu sempre pensei, nada melhor do que alguém que pertence aonde eu quero pertencer, me ajudar, me auxiliar de alguma forma. Então eu estudei também com professores que já eram policiais militares aqui. Eu sempre pensei por esse viés. A pessoa que vai me ajudar é alguém que conhece a realidade daquele local.
Não quer dizer que outra pessoa não possa lhe auxiliar, né? Não quer dizer que você não possa auxiliar alguém que esteja lá em outro estado, não. Mas eu sempre olhei por esse sentido, o princípio que eu gosto de falar muito da especificidade de cada etapa. Então eu falei, não, eu só tenho essa chance, é a chance única, eu vou agarrar com todas as forças. Então, na minha opinião, eu acho que eu preciso de alguém de Minas. Se for de Belo Horizonte, se tivesse dentro da academia, seria melhor ainda. Mas como não pode, né? Aí eu lembro que eu fui procurando nesse sentido e aí eu te achei. Aí mandei até um direct perguntando se você preparava para o concurso da Polícia Militar, que eu tinha passado. E algo que me chamou muita atenção, eu sempre fui uma pessoa mais criteriosa até, que você fez questão de me ligar. Isso me marcou muito, essas coisas me marcam, porque a atenção que foi ali despendida foi muito grande. Porque eu conversei com outras pessoas também, outros profissionais. E você fez questão de me ligar. Você falou que horas eu posso te ligar? A gente ficou mais de 1 hora no telefone e em nenhum momento, algo que também me marcou, em nenhum momento você ficava falando, ó, você vai fazer isso ou aquilo. Você só me perguntava, até no outro episódio, que achei muito interessante, que a gente estava conversando no quesito, é isso mesmo que você quer? Você se imagina lá? Então você só me questionava isso. Eu falei, o que essa mulher tá arrumando? Porque, peraí, mas e o teste? Vamos falar do teste? Mas a gente falava muito pouco do teste. Então, nessa primeira ligação até, Arthur, é isso mesmo que você quer? Qual que é a sua história? Eu não entendi direito, mas eu achei muito bacana. Eu achei muito legal porque você se preocupou em entender, sem nem... eu não estava me sentindo ali um cliente, alguém que você estivesse... vendo até um cifrão, nossa, dinheiro. Não, eu não imaginava isso. Foi muito tranquilo. E isso que me despertou também, porque eu sempre soube valorizar pessoas que, de certa forma, te tratam como humano e não como simplesmente, vai ser mais alguém para ganhar um dinheiro, alguma coisa assim. E o fato de você me ligar sem nem ter contratado, poxa, ali foram 2 horas que a gente ficou no telefone. Eu lembro que depois a minha esposa estava na sala falando, nossa, de onde tem tanto assunto? Eu falei, não sei também, ela estava me perguntando os negócios lá, eu estava respondendo. E a gente vai começar em janeiro. É verdade. Eu vou te cortar para poder te comentar. Gente, eu lembro desse dia. Por que que foi importante? Eu faço isso, de ter esse cuidado, Arthur. Ele já me conhece desde essa época, né, ele sabe que eu prezo muito pela minha responsabilidade ética, o meu compromisso no meu trabalho. Eu sou orientadora de carreira. Eu trabalho com pessoas há mais de 20 anos, preparando pessoas para o mercado de trabalho, para a carreira, para a escolha profissional. Então, eu sei, Arthur, o que é uma pessoa fazer uma mudança dessa, o que é uma pessoa sair de um trabalho e ir para outro, os prós e os contras, qual que são os critérios para essa pessoa escolher. Então, todas as perguntas que eu faço quando alguém me procura, que eu chego fazendo vários levantamentos e perguntas, é para entender que momento que essa pessoa está. Né? Que momento de vida que essa pessoa está, que ela está buscando, qual que é a preparação, como é que está sendo isso, para entender. Mas assim, é tanta coisa que está embutido nisso, tanto que eu preciso de conhecer um pouco do perfil ali. Eu falo um pouco porque não dá para conhecer muito numa primeira conversa, mas já dá para entender o quanto essa pessoa está de verdade preparada para a minha mentoria. Sabe por quê? Porque se uma pessoa ela está querendo um caminho mais curto, está querendo colar, burlar, está querendo algo muito fácil, a minha mentoria não vai servir para essa pessoa. E eu sei, porque eu sou psicóloga e trabalho com avaliação psicológica, que é uma ferramenta exclusiva de psicólogo, que não adianta a pessoa ir para uma avaliação psicológica despreparada em todos os sentidos, tanto para a ter familiaridade com os testes, quanto despreparada emocionalmente, sem saber por que ela está fazendo aquele concurso. Porque se ela for para aquele concurso sem ter o perfil, a chance dela passar é pequena. Se ela for para aquele concurso sem saber o que ela está fazendo ali, se é mais um, eu estou escolhendo só por causa do fator, porque meu pai ou porque meu irmão gosta, ou porque eu quero por causa do salário. Se for só por causa de um critério, estou falando para você, olhando para você, concurseiro, porque talvez seja esse o seu caso. Às vezes você está escolhendo este concurso aí que você está pensando, que você está vendo esse vídeo hoje,
Você está assistindo agora? Você está assim, nossa, eu estou escolhendo só por causa de uma coisa. Eu estou te dando a oportunidade agora de você fazer uma lista. Pega um papel aí na sua casa e tenta, força. Assim, eu vou colocar aqui 10 coisas que eu quero. Por que eu quero esse concurso? E pensa em pontos positivos, né? De vantagens. Depois você vai escrever do lado algumas coisas negativas. Assim, não coisas negativas, mas assim, o que eu perco, né? O que vai mudar na minha vida se eu passar nesse concurso? Qual que é a desvantagem de fazer esse concurso? Você vai chegar na conclusão de vários pontos, porque você tem que escolher sabendo que nem tudo são flores. Todos das profissões têm o lado bom e o lado ruim. E se a pessoa vai de qualquer jeito, a chance dela não ser aprovada é muito grande. Por isso que eu tenho esse cuidado de conhecer a pessoa, de saber porque o meu trabalho só vai funcionar se a pessoa tiver clareza e tiver preparada no sentido de estou disposta a fazer a minha parte. Se eu for resumir tudo o que eu falei aqui em poucas palavras, seria a pessoa ter clareza do que quer, ele está disposto a fazer aquela caminhada que eu disse, sair do ponto A para o ponto B, que isso depende dela caminhar. Eu vou estar ali do lado, vou falar, aqui que é o caminho, você passa por aqui, olha essa pedra, faz a curva, calma, agora para, agora não vai não, agora vamos devagar aqui. Eu vou dar todo o suporte, mas a caminhada é da pessoa. E se eu não entender isso, não é o valor, não é o valor que ela vai pagar, não é o dinheiro que vai levar ela à aprovação. E vamos supor que essa pessoa não faça mentoria nenhuma, que ela não tem muito perfil e que ela escolha pelo critério errado e que ela passe. Ok, vamos fazer de conta que essa pessoa passou. A pergunta é, será que ela vai chegar inteira até no final do concurso? Você está entendendo o que eu queria dizer? Será que ela vai passar no curso de formação? Será que aquela dúvida que está lá, guardadinha, que ela nunca parou para pensar, não vai ser despertada? Quando a coisa começar a ficar difícil, ela vai falar, eu não vou dar conta disso aqui não. Não preciso disso aqui não. Não vou aguentar ninguém me falando o que eu tenho para fazer. Não vou aguentar perder noite de sono, ficar sem minha família. Não parei, não sabia que ia ser assim. Nossa, eu não sabia que eu ia ficar no alojamento 1 ano. Você sabia disso, que você vai fazer o CFO? Pois é. Isso faz parte. CFO, 3 anos de duração. CFO 1, 2 e 3. O Arthur fez o CFO. E eu trouxe essas informações todas para ele, já no início. Ele vai contar aqui para você. Eu falei, olha, o CFO tem essa diferença dos outros concursos. Aqui em Minas funciona assim, no seu estado talvez seja diferente, se você vai fazer concurso em outro estado. Ele estava vindo para cá e era para fazer o concurso da Polícia Militar. Então, eu tinha que trazer para ele informações para ele entender quais desafios que ele iria encarar. E precisei de fazer essas várias perguntas, por isso que a gente demorou tanto no telefone, porque ele não conhecia Minas, não vinha para cá, na época você ia ser pai, então eram várias mudanças na vida dele, ele estava no exército, eu precisava de entender como que seria isso, para eu poder ajudá-lo da melhor forma possível e que, de alguma forma, eu vi que aquilo foi necessário, que aquilo foi importante, para que deixasse ele mais pronto para o que ia vir, mais pronto para o que ia acontecer. Porque a preparação para a etapa psicológica não é somente testes. Gabi, e eu lembro que na época, meu menino tinha 1 mês, tinha acabado de nascer quando eu te procurei, ia fazer 1 mês. Ele já tinha nascido? Já. Já tinha acabado de Ele nascer? tinha nascido em novembro. Eu lembrava disso, que estava pequenininho. Ele tinha nascido em novembro. E é muito interessante mesmo porque eu acho que a partir do momento, tenho certeza, que a gente procura um profissional, a gente tem que acreditar no que ele está falando, né? Por mais que você não concorde ou ache que não é aquilo mesmo, ou acha que não é aquilo mesmo, não sei, mas confia, né? Confia. Então, assim, eu cheguei achando que ia ser de uma forma e foi de outra. Que forma? Porque quando eu tinha preocupação, eu sempre olhava cada fase como uma fase. Então, a primeira, eu enxergava o concurso de como ele é. São várias fases. Então, cada uma tem a mesma importância, porque não adianta você chegar lá na fase oral, que é no caso do CFO, e ser reprovado. Não adianta você chegar no teste físico e ser reprovado. Então, o concurso, eles são várias provas. E eu enxergava a etapa psicológica como mais uma prova. Então eu falava, não adianta eu chegar agora na etapa psicológica e ser reprovado. Então por isso que eu falei, não, eu preciso
com antecedência e ir atrás do profissional. E eu achava que você ia simplesmente falar, Arthur, o teste é isso, pega a mão dessa forma, levanta o cotovelo assim e você vai passar. Só que não tinha isso, você só me perguntava por que eu queria vir para Minas. Eu falei, não, tá bom, entendi. Eu acho que eu tenho certeza do que eu quero, mas eu focava muito nisso. E eu falava, caramba, mas isso tá me ajudando? Não sei, mas eu contratei, vamos embora. Vamos para cima, eu acho que no final vai dar certo. Então eu falo, eu cheguei lá no dia do exame, muito tranquilo. Eu falei, não sei se eu vou passar ou não. Eu sei que eu fiz a mentoria com a Gabi, ela me deixou sempre muito tranquilo e chegou lá no dia e deu certo, sabe? Por quê? Porque eu fiquei tranquilo. Então, às vezes, a gente se preocupar só com a forma, focar só na forma, vai cair no erro que a gente falou no outro episódio. Que se eu pudesse dizer um erro, o erro seria esse. A forma, aqui na etapa psicológica, seria estudar na outra, só estudar. Aqui seria só se preocupar em levantar o cotovelo, pegar no meio do lápis, seria só isso. Agora você não se preocupa com o dia. Tá bom, mas e o dia da prova? Como que você vai estar no dia? Esse é o fundamental. Você pode saber toda a matéria, mas e no dia? Você vai saber colocar no papel? Você pode saber todos os testes, decorado, todos os testes, mas e no dia? Você vai ter a frieza, a calma de conseguir realmente não demonstrar um certo tipo de agressividade ou outra coisa que seja que não seja o perfil que ali a polícia militar, no meu caso, esteja esperando. Então foi fundamental, cada etapa, e principalmente você sempre frisando nisso, você falou da parte pontos positivos e negativos. Eu lembro que eu fazia isso sempre, em todos os encontros tinha um para casa, e eu colocava no papel o ponto positivo da minha ida aqui para Minas Gerais, o que eu ia ganhar, perde e ganha, se não me engano o nome. Chama perdas e ganhos. Perdas e ganhas. Eu lembro que eu fazia isso. Olha, gente, ele lembra até hoje da atividade. Isso quer dizer que ajudou. Ou ele passou muita raiva para responder. Não, porque a minha esposa, ela perguntava, né? Mas você tá fazendo o quê? Teste vocacional? Eu falei, não, a gente tá indo pro CFO. Só que isso você me fez pensar, caramba, é isso mesmo que eu quero. Eu fui tendo mais certeza. É isso mesmo que eu quero, eu tô no caminho. Eu lembro que você se preocupou também em pesquisar um pouco até como que era a instituição para me apresentar. Isso daí também foi fundamental, porque entra naquilo que a gente estava conversando no outro episódio também. Como que vai ser quando eu estiver lá? O que eu vou fazer? Você sabe realmente qual é a sua função? O que você vai fazer? Se a sua função é mais de coordenação, no meu caso como oficial, ou se a sua função é mais de execução? Você sabe como vai ser seu dia a dia? Então você me questionava muito isso. Isso indiretamente vai refletir no teste psicológico. Por quê? Porque tem muitas pessoas também que vão falar, nossa, eu sempre eu sou policial militar, mas quando chega no teste psicológico da etapa do CFO, eu reprovo. Porque as características que são buscadas pela instituição, elas são diversas. Então, quando você sabe o que você vai fazer naquele cargo que você está almejando, isso é fundamental, porque vai ser diferente. Isso é ótimo, porque são vários pontos importantes, viu? Você que está ouvindo aí, para você saber o que você precisa de fazer para ser aprovado numa etapa psicológica de algum concurso. Seja para o CFSD, o CFO, QPE, QOS, ou que não seja da polícia, que seja do bombeiro, seja Guarda Civil Municipal, seja Polícia Penal. Eu trabalho com todos esses concursos de carreiras policiais. E tem as diferenças de habilidades, características específicas de cada concurso, conforme o estado. Ele citou do concurso de São Paulo, tem diferenças de avaliação. Quem me acompanha já sabe, Arthur, porque, por exemplo, em São Paulo é muito comum ter entrevista oral. Aqui em Minas já é entrevista por escrito, é um questionário que chama questionário de anamnese. O teste que você estava falando com a mão assim para cima, para que você não sabe, chama PMK. É um teste de personalidade que é muito, muito utilizado aqui em Minas Gerais, em todos os concursos de carreiras policiais, assim, a grande maioria, tá? Ele é utilizado porque é um teste muito correto, ele é um teste bem completo, ele não tem como você burlar, não tem
como você mentir, ele traz de verdade características da sua personalidade. E falando de polícia militar, que é um cargo de extrema importância e de cuidado e zelo com a questão emocional, a PM ela quer conhecer a pessoa. Ela quer conhecer, saber o quanto que essa pessoa apresenta de características mínimas necessárias para exercer tal função. Eu costumo dizer na minha mentoria o seguinte: se você vai trabalhar para uma empresa privada, você não faz o exame admissional? Você faz um exame básico, você faz um exame para ver como está a sua saúde, você tem uma entrevista, para que a pessoa que está te avaliando entender você tem uma saúde ok, você tem um perfil ok para aquela função. O que é ok? Não é dentro da média, nem está abaixo e nem está muito acima. Não está ultrapassando o que aquele cargo exige, porque o acima também fica incompatível. Se eu pego uma pessoa, dando um exemplo simples, é uma pessoa com a pós-graduação, iniciando um mestrado, para exercer um cargo de um recém-formado, que é um cargo de assistente, está incompatível. Ele não vai usufruir daquele conhecimento todo que ele tem, ele não vai aplicar, ele não vai ter desafios. O que isso significa? Aquela pessoa vai desmotivar. Aquele trabalho vai perder o sentido. Eu falei, poxa, eu tenho XXX conhecimento e aqui eu só faço isso. Então, por isso que estar muito acima daquele cargo, daquele perfil, também às vezes aprova. Estou falando de empresas privadas só para a pessoa entender. Porque tem muita gente que às vezes acha que está sendo reprovado porque não é bom. Ou que não sabe. Ou eu sou muito inteligente, né? Eu vejo muitas pessoas comentando, não clientes meus, mas eu vejo os comentários de uma forma geral. Eu sou muito inteligente, como assim que eu não passei na etapa psicológica? Ou eu já sou militar, como você citou. Eu já sou militar, como assim que eu fui reprovado na etapa psicológica? Eu não sou doido. Isso é muito comum de falar. Eu falei, gente, calma. A pessoa que está com essa dúvida, ela não tem culpa, né, Arthur? Ela não tem culpa por não entender. Porque de verdade a pessoa não sabe o que está sendo avaliado lá. O que de fato está sendo avaliado na etapa psicológica. E isso que eu venho trazendo aqui no meu canal, no Psicólogo dos Concursos, no meu Instagram. A ideia é psicoeducar você, é te informar, te orientar, esclarecer essas dúvidas. Porque se você não sabe o que vai ser avaliado lá, se você não entende, corre um risco de você ficar numa postura muito defensiva, de não concordar com aquilo, e isso vai refletir negativamente lá no dia do seu teste. Você vai ficar, isso aqui é chato, isso não me avalia nada, eu não concordo com isso, para que eu estou perdendo tempo? Aí você vai ligar na sua mente, tá? Agora falando de um pouco de neurociências, você vai acionar um alarme no seu corpo, tipo, isso aqui é ruim, estou desinteressado, eu não concordo, isso aqui está muito chato, ou eu estou com medo, isso aqui está... E seu corpo vai reagir de acordo com esse pensamento, com esse comando que você deu. Então, o seu corpo vai começar a gerar ansiedade, vai gerar ao humor, vai alterar seu humor, vai aumentar sua adrenalina, que isso gera o cortisol no organismo, ele vai te gerar reações para agir. Aí isso pode aumentar seu estado emocional ali no sentido de agressividade, tipo assim, de não estou concordando com isso, não quero fazer, ou de querer ir embora rápido. Vou fazer isso aqui mais rápido possível para eu ficar livre logo. Isso é um perigo. Isso é um perigo, porque ali você não está mostrando o seu lado bom. E o teste é uma ferramenta importante para te conhecer. Ele não é a única coisa. Para isso que tem entrevista, para isso que tem as outras etapas. Mas ele quer te conhecer exatamente nesse ponto. Também. Quando você está fazendo algo que você não entende tanto ou que você não concorda, como que você reage? Quando você está sendo pressionado, como que você reage? Quando você está fazendo algo que é importante e que você tem um tempo X para fazer, como que você reage? Você vai se afobar? Você vai se irritar? Você vai ficar com medo? Você vai travar? Você vai chorar? Você vai disparar os alertas do medo, você vai começar a tremer, você vai ficar muito ansioso e você vai esquecer o que você está fazendo ali. E é isso que eu ensino para os meus clientes. Essa importância de saber a etapa psicológica é mais uma etapa. E ela está te preparando para os grandes desafios que vão vir. Você vai ser testado no mesmo mês ou logo ao seguinte para os exames médicos. E acontece em vários concursos. O CFSD é assim.
O CFO também, que acontece no mesmo mês. No mesmo mês, aqui na PM, que acontece a etapa psicológica, você, em paralelo, você está fazendo os exames médicos para quem não é militar, tá, gente? A diferença é essa. Para quem já é militar, não precisa de fazer o exame médico, mas para quem está ingressando na carreira, ok? Tem diferenças porque o quadro QoS costuma ser em ordem diferente, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. É só para falar o seguinte: vai acontecer um monte de coisas durante o concurso para te testar, para te testar no sentido assim, seja ágil, tenha iniciativa, tenha foco na solução, queira resolver, leia esse comunicado, veja o detalhe na hora de entregar um documento. Sabe por quê? Porque senão acontece igual alguns casos que infelizmente acontece, que eu vejo por aí, né, eu fico sabendo, chega lá na etapa final. Qual que é a etapa final? O dia de entrega de documento. Você já passou por todas as etapas, prova objetiva, você já passou no psicológico, passou nos exames, está tudo certo, tudo lindo, investigação social, maravilha, show de bola, fez todas as etapas, tá, ok? No dia de entregar o documento, você não prestou atenção num comunicado lá na resolução, como aconteceu no Sim. último concurso, estava pedindo habilitação B de carro, você leva A de moto? Aí você fala assim, poxa, achei que não precisava, não sabia que era assim? Ou, precisa de não entregar tal documento? Nossa, esqueci. Ou então, eu não olhei isso, não prestei atenção, e aí? Como que você vai fazer? Você vai perder o seu concurso por uma falta de atenção, por um cuidado, ou por algo que você subestimou o tempo, porque você achou que dava? Isso é fato que eu estou contando. Tem gente que foi reprovado na etapa final porque achou que dava, deixou para tirar carteira só no finalzinho. E essa pessoa não contava com a questão que ela não ia passar de primeira. Aí ela tem que esperar um tempo para fazer o exame de rua novamente. Chegou, passou em todas as etapas do concurso. No dia de entregar o exame, ela não tinha habilitação provisória. Estou falando aqui de Minas Gerais, tá? Porque vários concursos aqui em Minas exigem que você tenha habilitação B de carro. Dentro da Polícia Militar, nós estamos no ano de 2024 agora, não sei quando você está vendo esse vídeo, foi recente, essa mudança foi recente nos últimos anos e tende a permanecer, tanto para os bombeiros de Minas Gerais, quanto polícia. Tem outros concursos que exigem, tá? Estou falando de requisitos. Então, leia lá, tá lá no edital, quais são os requisitos para você ocupar tal cargo. Então, não cometa esse erro de ser reprovado por falta de atenção, por falta de ler. Gabi, mas você está falando lá da etapa final. Você está falando de entregar documento, ser psicóloga. O que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver? Responsabilidade profissional. Isso se chama preocupar de verdade com a pessoa. Eu não quero que a pessoa que vem me procurar, que meu cliente, ele só passe na etapa psicológica, porque senão ele está investindo tempo e dinheiro e vai ficar por isso mesmo. Ele investiu em algo e parou por ali. Eu quero ver o meu candidato ali, o meu cliente, aprovado em todas as etapas. Eu quero vibrar junto. Eu quero receber o convite, como eu fiz com o Arthur. Ele me mandou e eu estava lá no dia da formatura dele, com muita honra. Isso significa muito para mim. Isso só significa o quanto que fazer tudo o que eu fiz com você valeu a pena. O quanto que ter esse cuidado, esse zelo de entender que preparação para a etapa psicológica não é somente sobre teste. Porque se fosse, todo mundo passaria. Se fosse, bastava colar, bastava você decorar o teste de raciocínio lógico, bastava você ser inteligente, chegar lá e acertar tudo e pronto, acabou. Mas e aí? Como que fica o seu perfil? Existe um teste de perfil? Existe um teste de personalidade que está avaliando as suas características, o seu jeito de ser, como você é. E esse comportamento, que esse seu jeito de ser, que a gente chama de personalidade, é que vai dizer que o quanto que você está, de fato, preparado para dar conta de todos os desafios que aquela profissão exige. O quanto que você está preparado. Porque aquela instituição que quer te contratar, que ela quer te contratar, porque o concurso é assim, né? Ela está te contratando ali para você prestar um serviço para a sociedade, porque é um contrato. Lógico que é um contrato, você trabalha, em troca disso, você tem a sua remuneração, você tem seus benefícios. É um contrato de trabalho, gente. É um relacionamento ali.
Ela quer que dê certo, ela quer contratar alguém que esteja mais adequado aos valores, à índole, àquilo que aquela instituição está pregando. E você tem que avaliar a instituição que você está indo. Será que está batendo de frente com aquilo que eu gosto? Está batendo de frente com os meus valores? Eu estou disposto a me adaptar? Vou dar um exemplo simples. Mulher. Se a mulher usa unha enorme, cabelo colorido, brinco só aqui, é enorme, roupa somente decotada, ela tem um estilo de vida, ok, isso na vida particular dela. Quando ela vai entrar para essa instituição, ela tem que entender que estou indo para um local onde tem regras. E eu é que tenho que me adaptar àquela instituição, porque se você está indo sabendo, então você tem que concordar. Você vai ter que cortar suas unhas, pintar seu cabelo, tem tons que são ok, que está de acordo com o que é previsto, está tudo previsto, a roupa que você vai utilizar, você está representando uma instituição, independente de qual seja, se é o exército, se é guarda civil, se é polícia penal, se é bombeiros, por isso que tem uniforme, porque você representa uma instituição. Você tirou o uniforme, você não deixou de ser o policial. Você não deixou de ser o bombeiro, porque você tem a sua responsabilidade. Então, você tem que ir sabendo. Estou disposto a abrir mão disso? Estou disposto a cortar minha unha? Estou disposto, o homem, né, a fazer a barba? Estou disposto a cumprir o horário? A abrir mão disso aqui, do final de semana, de tá menos com a minha família, a ter que estudar muito, correr para treinar e fazer muita atividade física? Nossa, nem vou entrar muito nesse ponto. Não vou nem entrar muito nesses detalhes, porque eu já falei disso em outros vídeos, Arthur já trouxe aqui. Quem está assistindo, assiste o outro episódio, que eu tive 3 convidados, onde a gente falou dos pilares para uma aprovação, que tinham um nutricionista, um personal e um mentor de concurso, que ele também é policial. Tinham 2 policiais e um nutricionista, que ele foi guarda civil hoje, ele não é mais. Eu não estou falando o nome, para que, se você não assistiu, você vai ver quem é. Corre lá, que está no meu YouTube. Está no Spotify esse episódio onde eu falo sobre os pilares da aprovação para o concurso. Assiste, que nós entramos nesse detalhe. O que precisa fazer em cada etapa, tá? Eu só estou despertando aqui a atenção de você, que você vai fazer um concurso. Se você está no meio do concurso ou você já está começando o seu curso de formação, tenha certeza que tudo que você aprendeu e ouviu do início, antes de começar o edital, até agora, no decorrer do concurso, vai ser super válido. Porque durante a carreira, você vai continuar fazendo atividade física, tem TAF, você vai continuar sendo avaliado, você vai continuar sendo testado o tempo todo. Então, essa preparação só vem a te forjar, como você mesmo falou, te deixar mais preparado. Por isso que a minha preparação tem esse diferencial. Eu me preocupo de verdade com a carreira, porque eu não quero que a pessoa entre lá, Arthur, e depois na semana seguinte fala, nossa, não sabia que era assim. Nossa, a Gabi não me contou que era tão difícil. Ela não me contou que eu ia fazer exercício físico o dia inteiro. Ela não me contou que ia ser tão corrido. E se eu posso agregar para essa pessoa, trazer uma informação para deixar ele mais consciente e mais preparado para ele aguentar os desafios que estejam lá, eu posso fazer. E ele vai me agradecer depois, porque isso vai deixar ele mais consciente, mais preparado. Acho que é essa palavra mesmo, que é o conjunto das informações, para ele exercer tão bem aquela função. E você percebeu isso? Que tudo que eu te orientei, falei, responde para o pessoal o quanto que isso te ajudou para agora, para o enquanto que você estava no curso de formação do CFO, que são 3 anos. Conta um pouquinho desses desafios. Tudo que você me falou aconteceu, na verdade, né? Então, eu lembro que tinha um momento que você tinha até comentado que tinha um dos clientes seu, que depois foi meu colega de turma, inclusive, falava que você comentou da questão do alojamento e essa pessoa não sabia. Eu achei muito interessante, porque a minha característica sempre foi querer saber de tudo, né? Saber, olhava o edital, queria conhecer como que era a instituição, queria saber onde de fato eu estava indo, né? Eu não queria, claro, tem as surpresas que você não vai saber de tudo, mas saber onde você está colocando as suas pernas, né? Onde você está indo, onde você está pisando. Então, essa orientação que você se preocupou desde o início de falar, nossa, vai ter um alojamento, eu já sabia, mas você se preocupava em falar isso, vai ter um alojamento, você sabe que você vai ter que
ficar provavelmente no mínimo 1 ano. Então, assim, sempre teve essa preocupação. Quando eu entrei no curso de formação, muitas coisas eu não fui pego de surpresa, enquanto outros já foram. Isso porque você não se preocupava só na questão do teste em si, e sim em todo o contexto, inclusive lá na frente, como seria quando eu já estivesse na rua, como seria quando eu já estivesse formado. E eu vejo que isso não acontece com a maioria que vai lá, aprende de certa forma a fazer o teste, e muitas vezes dá certo também. A pessoa vai lá, realmente aprende a fazer o teste lá e dá certo. Só que depois muitas características acabam aparecendo, né? E a pessoa acaba tendo alguma dificuldade. A gente vê que, por exemplo, os cursos que estão acontecendo agora em 2024, a gente vê vários militares solicitando baixa do curso de formação. Talvez seja questão psicológica, talvez não, talvez a pessoa só via como um salário, quando chegar lá vê que, na verdade, é muito diferente do que ela imaginava, porque realmente a instituição Polícia Militar de Minas Gerais é uma instituição bissecular, são 248 anos, ela não vai mudar por conta que nem você estava falando dessa questão, né? Eu faço isso, faço aquilo, gosto disso, daquilo. Não, você está entrando na instituição, então você tem que se adequar àquilo que ela espera. Então nós temos nossos estatutos, nossos regulamentos, e a pessoa tem que se adequar àquilo. Mas a gente vê que cada vez mais, cada ano que passa, cada curso de formação que passa, as desistências são cada vez maiores, porque a pessoa ela só pensa na prova, ela não pensa em como vai ser na formação, e ela não pensa também como vai ser depois no dia a dia. Ela se depara com diversas outras situações que por vezes vai levar ela talvez a ser descontente, né, com aquilo que ela está fazendo. Mas você também falou da questão de cada etapa. Eu lembro que eu tive experiências em todas as etapas. Então, na etapa teórica, foi a questão de ter ficado por apenas um teste, né? Uma questão, eu reprovei. Aí depois continuei estudando, passei. Aí depois, na etapa psicológica, que a gente teve toda essa experiência, e paralelo com isso também foi o teste físico, e paralelo também o exame médico. Então, as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. E durante o meu período de estudos, um erro também, né, que a gente falou no outro episódio, se a gente poderia falar, de um erro que eu cometi também foi a questão de só estudar. Eu não me preocupei com a questão física. Então eu engordei ali 30 quilos. Foram 30 quilos, né, que eu fiquei acima do peso. Porque para mim era só estudar, mais nada. Eu sabia que ia ter um teste físico em algum momento, mas eu sempre fui muito extremo, muito extremista naquilo que eu estava fazendo. Então eu falei, não, estudar, é só estudar. Só estudar, mais nada. Se eu pegar agora, levantar dessa cadeira, andar 20 minutos, eu estou perdendo tempo de estudo. Não posso perder tempo de estudo. Com isso, eu adquiri crise de ansiedade, crise de pânico e também a questão do labirintite, que também depois o médico falou que gerou por conta disso. Então, tinha dias que eu ia dormir e eu achei que eu tinha certeza que eu não ia acordar. Teve um episódio lá no quartel, que eu estava conversando até com um coronel lá no Exército. Eu falei, coronel, acho que eu vou morrer. Comecei a desabotoar a gente chama de gandola, né, a parte de cima. Comecei a desabotoar, peguei o celular, mandei uma mensagem para minha esposa, falei, te amo, mais nada. Eu tinha certeza que ia morrer. Absoluta. Por conta do quê? Disso que eu tô te falando. Eu tive todas as experiências em todas as etapas do concurso, de uma experiência diferente. Então nessa foi isso, porque eu depositava tudo no estudo. Se eu pegar um copo d'água agora, beber um gole d'água, eu vou estar perdendo tempo de estudo. Então você que está estudando, não precisa ser assim. Não precisa. Tenha, na medida do possível, a sua vida social. Na medida do possível, sempre faça um exercício físico. Isso ajuda você a refletir em outras coisas, oxigenar seu cérebro, fazer alguma coisa diferente. Não seja radical, não precisa. Então eu fui muito radical. Isso para mim, né, só me geriu alguns malefícios nesse sentido. Pressão alta por conta do excesso de ganho de peso em curto período de tempo. Quando você está ansioso, a minha ansiedade também era na comida, então era só estudava e comia.
É, nos testes físicos no Exército, eu conseguia tirar nota mínima e o que me fazia continuar na instituição, né? Então, assim, não precisa. Aí foi passando, aí quando eu fui aprovado, aí eu tive que perder, foram 20 quilos em 3 meses, então foi muito complicado. Eu tinha o histórico de sempre fazer atividade física, né? Isso a gente tem que deixar claro, então sempre fiz lutas, pratiquei crossfit, pratiquei várias modalidades físicas, né? Só que durante o período que eu estudei, desses 2 anos, eu só estudava, não fazia mais nada, abri mão de tudo, de tudo. Só te interromper aqui para poder reforçar algo que ele falou. Eh, Ele já tinha o histórico de atividade física, tanto de praticar no exército, quanto de você treinava antes. Então, nesse período onde ele estava acima do peso, para ele conseguir recuperar, não estou dizendo que foi mais fácil, mas o corpo ele já está acostumado, né? O profissional de educação física pode explicar isso melhor, e a gente conversou disso na época. Eu falei, Arthur, o seu corpo já tem uma memória que você pratica atividade física, e você sabe como fazer. Então, isso não vai te deixar. Eu lembro que ele falou isso, que você tinha uma preocupação em relação ao TAF, porque quem vai entrar no concurso, tá, gente? Preste atenção no que está escrito no seu edital. Porque o ganho de peso, o excesso de peso, se você estiver acima, pode prejudicar tanto na sua questão da resistência, você tá com o corpo mais pesado para você fazer uma barra, para você correr, fica tudo mais difícil, claro. Isso prejudica a sua saúde, porque se você está comendo de forma excessiva, pode influenciar nos seus exames de saúde. E outra coisa, a questão do emocional, porque isso que é o mais importante que ele está falando aqui, o quanto que o pecar pelo excesso é ruim. Todo excesso, se você deixa de dar atenção, isso é ruim, e se você coloca 24 horas do seu tempo para aquilo, para o concurso, eu falo isso com os meus clientes, tá, Tô? E eu falei isso com você depois, né? Na época a gente conversou sobre isso, eu falei, olha, concurso não é tudo. É algo importante, um objetivo na sua vida. E aí você falou assim, você falou isso mesmo, mas eu sou muito dedicado, eu coloco 100%. Falei, ok, vamos dosar isso aí? Você pode continuar sendo ótimo, você pode continuar dedicando foco, mas não é tudo, porque se tudo, você deixa de cuidar daquilo que é importante também. Que ele sentiu na pele como que isso atrapalhou no sono, atrapalhou no emocional, atrapalhou que ele acabava descontando na comida, só estudava. Então, à medida que isso foi, o acompanhamento foi acontecendo e ele foi dosando isso, você conseguiu reduzir e conseguiu, de fato, emagrecer no tempo que ele precisava, e ele foi bem em todas as etapas. E tem um detalhe, nesse CFO que nós estamos falando da Polícia Militar, ele passou de primeira em todas as etapas. Por quê? É porque ele é o mais inteligente de todos? Não. Por toda a história que ele tem contado aqui desde o início, pelo conhecimento que ele já tinha adquirido antes, por saber o que ele queria, ele tinha uma boa estratégia, ele sabia o que precisava de fazer, e ele foi inteligente, viu, Arthur? Você foi inteligente em reconhecer o que a tempo, o que não estava bom. Você percebeu, porque a mudança acontece quando a gente tem um medo, ou se gera um desconforto, ou a gente sente uma dor. Qual que é a dor que você estava sentindo? Poxa, estou engordando. Isso vai me atrapalhar no concurso, vai me atrapalhar no TAF e por aí mais. Isso aqui eu não estou dormindo bem, tá mexendo com o meu emocional, então você sentiu um incômodo. A partir disso, você procurou saber como melhorar. E isso foi a chave, essa virada de chave importante para você entender que não precisa ser tanto assim, igual você falou, porque o excesso atrapalha. E até o excesso de autoconfiança, às vezes a pessoa vai para o concurso, a gente estava falando isso antes, né, no outro episódio, quais são os erros que às vezes a pessoa comete, o excesso de confiança, já tá ganho, fui lá fazer a prova, já tá ganho aqui e tal, ok, é só mais uma que eu vou fazer. Esse excesso, a pessoa fica desatento, a pessoa não presta atenção no que vai fazer, a pessoa desfoca demais, a pessoa não se prepara do jeito correto, com estratégia, do jeito que tem que fazer, porque um pouco de medo e um pouco de ansiedade, ela é boa. O medo, ele te faz falar assim, opa, acorda aí, fica atento, isso que você vai fazer é importante. Se você não quer ser reprovado, o que você precisa de fazer?
Se você não quer ir mal nessa etapa, o que você precisa tentar? Olha, você está precisando de melhorar nisso, o que você tem que fazer agora? Isso é o medo, ele te alerta. Então, o medo ele é bom. Eu ensino isso os meus clientes a fazer, né? Como você transformar o medo como seu aliado. E a ansiedade, um pouquinho dela é necessária, porque a ansiedade, ela te move, ela te fala, oba, ó que bom que eu consegui isso, que bom que eu tenho chance, e que bom que eu consigo, que bom que eu sou capaz, que bom que eu estou tendo essa oportunidade ao querer fazer, porque ela te dá importância, você coloca importância naquilo que você está fazendo. E dosar isso é fundamental. Você sentiu isso, que dosar isso e como que equilibrar esse emocional foi importante? O quanto que foi importante para as outras etapas? Foi fundamental, fundamental. Essa virada de chave que eu tive em entender que no mundo existem coisas, variáveis que eu digo que são variáveis que nós temos controle e variáveis que nós não temos controle. O que eu tenho controle? Eu tenho controle em estudar, eu tenho controle em procurar um profissional, seja da área da psicologia, educador físico, seja o que for. Eu tenho controle em tentar, na medida do possível, praticar uma atividade física. E o que eu não tenho controle? Muitas vezes eu não tenho controle sobre o resultado. E eu tenho que entender isso. Que o resultado não depende único e exclusivamente de mim. Então, essa pressão que eu colocava era a pressão da aprovação. Por quê? O meu contrato no Exército, ele terminava dia 21 de junho de 2021. E sabe que dia que eu ingressei na PM? Dia 10 de junho de 2021. E se eu não passasse nesse concurso, eu estaria desempregado. E quando eu colocava esse peso de estar desempregado por não passar nessa prova, isso me dava um peso, era gigantesco, gigantesco. E quando eu entendi que eu não tinha controle no resultado, mas eu tinha controle no processo, no que eu ia fazer, eu só me preocupei no que eu estava me fazendo. Só nisso, eu não me preocupava se eu passar, se eu não passar, eu não sei. Eu sei que eu estou na próxima etapa. Cheguei no psicológico, eu sei que eu tenho um teste físico. Eu sei, e aí essa virada de chave que eu consegui ter com as minhas próprias reflexões e também com as conversas que nós tínhamos. Então eu entendi, não, calma. Aí é a questão física, né? Eu tive que perder 20 quilos, porque além de passar no teste físico, isso eu sabia que eu conseguiria, só que é a questão que eu tinha que bater o IMC. Então isso é importante você entender o seu edital, porque eu sabia que em alguma fase eu ia me colocar em cima de uma balança e iam me pesar. E se eu não tivesse naquele IMC, eu estaria fora. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Você quer emagrecer? Entra na polícia. É. Olha o Arthur hoje. Gente, pena que eu não tenho uma foto para mostrar dele aqui hoje. Repete de novo para quem não ouviu. Quanto de peso? Quantos quilos você estava acima? Foi 30 quilos a mais. 30? Imagina 30 quilos nele aqui agora. Imagina. 30? Olha o rostinho dele, como é que ele está agora. Depois coloca uma foto aí. Eu vou ver se eu acho depois. Na época, quando eu passei no concurso, eu estava com 111 quilos. Nossa! Eu tenho 1,71 de altura, né? Hoje, por exemplo, eu tô com 82. Então, assim, é muita diferença. Mas eu sabia que em uma fase do concurso iriam me pesar. E eu sabia também que só que isso eu sabia lá desde que eu estava estudando, e eu não poderia deixar isso abalar também o meu psicológico. Porque o concurso, eles não falam exatamente a data das etapas. Então, eles podem puxar uma etapa para antes e colocar outra para depois. Podem ser primeiro exame médico, depois seu teste físico, seu exame psicológico lá por última etapa. Tende a seguir uma regra, mas às vezes não segue. E eu sabia que eu ia ter que dar um jeito. Então, aí foi muito sacrificante. Foi em 3 meses, né, que eu lembro que eu teria que pesar 89 quilos até 89,9. E aí eu aquela batalha, aquela luta toda, comendo muito pouco. Foi difícil pra caramba, mas deu certo. Só que aí no dia, eu sempre tenho a experiência em cada etapa. No dia da pesagem, não deu certo. Por quê? Porque eu achava que eu tinha 1,73 de altura, mas eu tinha 1,71. E se 2 centímetros, para quem
conhece, já fez a aferição aí do seu IMC, são 2 quilos. Então, por exemplo, com 1,73 eu tinha que bater 89,9. Eu estava me sentindo até um lutador do UFC. 89,9. E aí eu subi na balança. E interessante, eu estava sentindo isso. Então, no dia, eu vim 3 dias antes da avaliação médica. Eu vim para BH 3 dias antes. Eu fiquei só a base de água. Fazia tudo na minha cabeça, tudo errado. Base de água e algum frango só. E andando com o casaco para cima para baixo, suando. Eu falei, olha, eu acho que é melhor eu ir com 2 quilos a menos do que eu estou imaginando. 89, eu acho que é melhor 87. Aí, em um dia antes, eu zerei água, parei de beber água, não bebi água. Nossa, que doideira, Arthur. Aí eu fui. Gente, não façam isso, por favor. Ele está contando uma coisa para não fazer. O ideal é, faça uma consulta, procure um nutrólogo ou um nutricionista, ou os dois, né? Faz o exame para ver, acompanha quem você confia, um profissional, porque você vai emagrecer sem se prejudicar, tá certo? Então, assim, ele tá contando, lembra que ele já era militar antes, então ele já estava acostumado, então eu gosto de reforçar isso para ninguém, às vezes a pessoa ouve só um trecho, né? Ele já estava acostumado com essas mudanças no corpo dele, já estava acostumado a horas sem você se alimentar, enfim, pela rotina que a gente sabe que isso faz parte da função. Então ele já era militar, então ele já estava acostumado, tá? Não é alguém sedentário que começou de um dia para o outro a seguir uma receita, ok? Só para deixar claro aqui. Continua, por favor. Aí eu falei, não, acho que 2 quilos, eu acho que é melhor uma margenzinha aí. Quando eu fui chamado a subir na balança, que interessante, a enfermeira lá falou, olha, não bateu, você está acima do IMC previsto no edital. Nossa, meu coração, você via ele batendo assim na blusa. Bum, bum, bum. Falei, meu Deus, não acredito que eu vou ser reprovado. Eu falei, mas, moça, quanto que tá dando de altura? Não, tá dando 1,73. Não, tá dando 1,71. Falei, então é isso, eu achei que era 1,73. E quanto que tem que dar aí? Não, tem que dar 87,4. E isso eu tava de roupa. Então, beleza, tem como eu tirar a roupa aqui e ficar só de sunga? Que pelo edital a gente tinha que ir sunga por baixo. Não dá, tá bom. Aí eu já, nossa, cara de choro. Eu tirei, aí nisso que eu tirei a blusa e a calça, fiquei só de sunga, aí deu exatamente 87,4, cravado. Eu tava um dia sem beber água. Se eu tivesse tomado um gole d'água, eu não tava aqui. Você tá entendendo o que eu tô falando? É isso. E aí, só que o que aconteceu? Logo em seguida, olha que loucura, logo em seguida eu tinha que fazer a aferição da pressão arterial. Nossa senhora, e passou por esse susto. E tava dando 19 ponto alguma coisa. Era instantâneo. Você pesava e já ia direto para outra etapa, que era do lado, sentada nessa cadeira aqui ao lado. E aí a enfermeira falou, ó, a sua pressão tá muito acima. Vai lá para fora. Dá uma relaxada, e depois volta. Só que não voltou. Eu fui lá fora, eu sei que eu levei uma garrafa de 2 litros d'água dentro da mochila. O pessoal não tava me olhando, não tava entendendo nada. Por que esse menino tá bebendo tanta água? Eu falei, cara, tô bebendo, porque eu tô um dia sem beber água. Eu tive esse insight de falar, olha, eu preciso ir com essa margem de erro. Pra você ter noção, além de estar sem beber água, eu tinha que pesar, era 8 horas, eu acordei 4 da manhã, comecei a subir ladeira andando. Aqui. Gente, não façam isso, por favor. Eu comecei a saber, eu subi algumas ladeiras andando para suar mais, eu tinha certeza, e levei uma balança comigo. E eu andava com essa balança pesando ela. Mas tudo isso por quê? Porque eu não me preparei conforme eu tinha que me preparar na etapa psicológica, e eu deixei para a última hora. Eu sabia que eu tinha uma experiência na área do esporte e tudo mais, mas eu fiz tudo errado. Não façam isso, tá tudo errado. Mas é o que eu tinha era o que eu tinha, né?
O que está certo é a questão da preocupação, de você planejar, de você ter o cuidado de ler o edital, isso está tudo certo. Ele sabia qual que é o peso que tinha que estar, né? Essa preocupação que você teve de fazer o que você podia fazer para reduzir o seu peso, de esforçar, de acordar mais cedo, de saber que tinha que colocar em prática. Gente, porque não adianta só querer. Falar, eu tenho que conseguir tal coisa, eu tenho que emagrecer, ou eu tenho que engordar, ou eu tenho que ganhar força, eu tenho que me preparar para o TAF. Sendo de braço cruzado, a coisa não vai acontecer. O que você fez de certo é de agir. Agora, o como que ele fez, que aí extrapolou, né, que ele exagerou nesse ponto, que ele está contando desde o início, que como ele tem esse hábito de pegar tudo de a ferro e fogo, é 880. Então, esse 880 corre esses riscos. Então, você correu um grande risco de ter passado mal. De ter passado mal lá no dia, ter sido reprovado, e a gente não estaria aqui hoje conversando. Então, a gente está falando isso é muito bom, você Não. está conversando, para alertar as pessoas, para não fazer nenhuma ação sem você ter informação, sem você saber, porque você pode correr um risco. Esse acho que dá é complicado. E outra coisa também que eu alerto, eu não gosto de entrar muito na questão de recurso, de ficar falando muito, porque eu não trabalho com recurso na época da etapa psicológica, mas eu alerto as pessoas, não vá para um concurso contando com essa possibilidade. É algo que é um direito seu? Sim, é direito seu, desde que tenha acontecido alguma coisa, algum fato, algo que tenha te prejudicado, é direito seu. Mas não vá, porque esse é um erro que muitos candidatos às vezes cometem, qualquer coisinha eu entro com recurso, qualquer coisinha eu entro na justiça. Não é bem por aí. Se está escrito lá no edital, é aquilo e pronto, e está exigido, não é à toa, tem uma lógica por trás, tem todo um critério daquela instituição, está previsto aquilo, ok, você tem que acatar. Claro que você tem como se defender, mas eu estou falando para reforçar que tem muitos candidatos que não dão a devida importância, igual você deu importância, você deu muita importância, e isso foi bom que você deu importância, só não pode cometer o exagero de extrapolar, de correr tanto risco, só esse cuidado, bom que deu certo no seu caso, mas é que a pessoa, às vezes, deixa para depois, sabe? A pessoa tem que cuidar da saúde, larga para depois. Quando chegar na época do exame que eu vou descobrir como que está a minha saúde. Eu tenho uma live que eu fiz, que está lá no meu Instagram, que eu fiz com 2 profissionais da área de saúde. E isso foi algo inédito que eu trouxe, tá? Para quem está acompanhando, vai lá no meu Instagram, gabrielepsicologa.concursos. Vou pedir para colocar aqui, tá? Para aparecer, para você ir lá no meu Instagram, para você ver meus conteúdos, caso você não me acompanhe ainda. Tem muita dica lá que vai te ajudar. E tem essa live que eu fiz com uma dentista e com um médico otorrino. E eles trouxeram informações do que reprova. E coisas simples que às vezes as pessoas não sabem. Como um excesso de cárie, por exemplo, pode reprovar, falta de um dente, na parte do exame de ouvido, a perda de audição, mesmo que mínima, pode reprovar, porque a função, estou falando de polícia, tá, gente? No seu concurso pode ser diferente. Estou falando da Polícia Militar de Minas Gerais, porque a cada instituição vai ter um critério diferente, porque o exercício da função exige aquilo, tá? Só para deixar claro. E aí as pessoas pecam por isso, Arthur. Então, do mesmo jeito que você às vezes pecou pelo excesso, tem gente que peca pela falta, por não se atentar e deixar para lá. E aí arrisca o concurso de gastar muito, porque na época do exame gasta pra caramba, né? E você vai chegar lá na hora do concurso que você vai descobrir que tinha algo que você poderia ter resolvido. Então, isso eu falo no meu Instagram, eu falo aqui, estou gravando esse vídeo com você para alertar as pessoas, porque eu tenho a intenção de orientar. Se você realmente está querendo passar no concurso, se atente. Faça igual o Arthur fez, no sentido de se preocupar, de correr atrás, de se informar, ler, buscar informação antes, porque às vezes tem alguma coisa que dá tempo de fazer. E aí o emocional entra nesse ponto também, porque se você não se preparar antes, vai te gerar um estresse, uma ansiedade, que isso pode te atrapalhar lá na hora. E a falta de confiança também.
Porque aquela pessoa que não prepara o emocional, quando a gente fala preparar o emocional, é também o autoconhecimento. E é tudo isso que nós estamos falando. O quanto que você acredita que você está preparado. O quanto que você tem o foco naquilo que é importante para você. O quanto que você está disposto a abrir mão de farra de final de semana para você estudar para o concurso, para você treinar, para você fazer um exame, porque você tem que economizar dinheiro, você vai deixar de viajar, às vezes, naquele período, né? Você vai deixar de gastar com outras coisas que, naquele momento, não é a prioridade. E se você tiver outras coisas? Porque a gente tem. Tem casa, tem família, tem trabalho. O Arthur estava contando que ele estava com um bebezinho em casa e tinha uma super prioridade, a esposa dele, mudança para cá. E como que isso mexe com o emocional? O quanto que isso mexe com o emocional? Arthur, fala para mim, por favor. O quanto que você acredita que isso tudo mexeu com o seu emocional e quanto que a preparação foi importante para te ajudar nessa mudança toda que você teve, com tudo isso que você contou, para te centrar, para te trazer para o eixo, para falar, calma, eu estou exagerando nisso aqui, eu vou dar uma dosada nisso aqui, eu vou equilibrar meu emocional aqui, o quanto que isso foi importante para o concurso e para o exercício da sua profissão hoje, porque você como tenente hoje lá na polícia, o quanto que você percebe que no dia a dia o emocional é importante. O que ajudou, o que ajuda é ter a certeza que você está no local onde você deveria estar. Isso é primordial. Quando você me fez aquelas perguntas de você entende para onde você está vindo, do perdas e ganhos, lá atrás, quando você tem a certeza de que você realmente está onde você tem que estar, que você atingiu o que você queria atingir, que você está no caminho correto, aí tudo fica mais fácil. Então isso fez com que eu ficasse mais tranquilo com essa questão psicológica, que era algo que lá atrás já, como eu falei, essa questão de pressão, de resultados, foi quando eu parei para entender que eu só tinha controle na questão da preparação, e mesmo assim, mesmo tendo esse controle, entre aspas, ainda correndo riscos, como eu fiz na questão médica, né, nessas outras fases, que eu não precisava correr, que eu me dediquei tanto assim a entender que não, quanto mais eu estudar vai ser melhor, e não, às vezes você estudando menos ali em alguma parte do tempo vai te ajudar, porque você vai estar com a questão psicológica muito melhor. Então, eu acho que se pudesse resumir tudo, essa questão de você ter certeza que é isso mesmo que você quer, que é esse caminho que você quer seguir de fato, que você vai ficar, no meu caso, ali debaixo de sol, que você vai trabalhar agora no carnaval, que no Natal você vai estar trabalhando, no Ano Novo você vai estar trabalhando, muito provavelmente. Você entender tudo isso, você entender onde você está indo, quando os desafios chegarem, vai ser muito mais tranquilo, porque você fala, não, eu não comprei o ingresso para o filme errado, eu não comprei o bilhete errado, eu sabia que ia ser assim, eu sabia que ia ser difícil, eu sabia que ia ser diferente, eu entendi isso, eu fui lá, me voluntariei e eu fui por esse caminho. Então, quando você entende para onde você está indo e o que você está fazendo, e tudo aquilo que você se propôs a fazer, e quando aquelas coisas acontecem, eu acho que fica tudo mais tranquilo. Então, assim, eu nunca fui no escuro das coisas. Quando eu engordei nos meus 30 quilos, eu sabia que uma hora eu ia ter que perder. Eu sabia que ia ser muito difícil. Eu sabia que eu estava fazendo tudo errado. Mas mesmo assim, eu assumi o risco. Não poderia não estar aqui falando. Tanto é que no percurso, além de tudo isso, eu fiquei 5 dias internado com Covid. Por quê? Não sei exatamente todos os motivos, mas eu estava tão fraco que eu comia tão pouco para perder peso muito rápido em um processo de tempo tão curto, né? Que eu ainda, nesse percurso, ainda tive Covid, fiquei internado, 5 dias internado, então, assim, foi uma luta em em todas as etapas. Eu enfrentei uma dificuldade e durante o curso de formação eu enfrentei outra. Meu filho, quando eu cheguei aqui, ele tinha 5 meses. E ainda a gente estava na pandemia, então não podia, a gente ficou 1 mês sem poder ter contato externo, por conta e nós estávamos isolados, nós estávamos em alojamento,
E tem esse detalhe, o período de início do seu curso de formação foi durante a pandemia. Vocês lembram que a gente falou 2021? Então, ainda tinha esse detalhe. Daí para você entender o nível da minha preocupação, porque eram muitas mudanças na sua vida, como na mudança de todo mundo. Às vezes a pessoa mora aqui em Belo Horizonte, né? Nós estamos falando aqui de Belo Horizonte. Às vezes a pessoa mora aqui ou vem de um interior. Então eu me preocupo em saber o quanto que vai mudar na vida da pessoa, porque as mudanças vão pesar diferente para cada história. E para você eram muitos fatores, então eu tive essa preocupação, como eu tenho com todo mundo, de trazer isso. Porque quando eu falo que a preparação para a etapa psicológica não é só sobre testes, é exatamente isso. Porque é muito simples. É muito simples eu virar para a pessoa e falar que no dia do teste psicológico vai ter um teste de raciocínio lógico, vai ter um teste de atenção ou não, ou um teste de memória, vai depender do seu concurso. Vai ter um teste de perfil, personalidade, um questionário, porque tem uma bateria de atividades. Isso eu explico aqui nas minhas redes sociais. Assiste os outros vídeos que estão aqui no canal que você vai ver, tá? Psicóloga dos concursos, assiste aqui que você vai saber do que eu estou falando, de que teste que é esse. Então é muito simples. Eu falo que a parte mais fácil da minha mentoria é eu explicar. Você vai pegar a caneta assim, você vai escrever dessa forma, esse teste aí é feito de lápis, esse teste é feito de caneta, aqui você vai preencher tal coisa. Por que eu dou essa instrução? Para evitar que a pessoa faça aquele primeiro momento errado, interprete uma questão errada. Porque se você está interpretando errado, já está preenchendo o seu cabeçalho errado e você percebe aquilo na hora que você tomou um susto, porque aquilo pode despertar ansiedade na hora do teste. Você fala, putz, marquei errado lá no gabarito. Marquei errado o teste. Escrevi onde não podia. Não sabia que era assim. Ou não sabia que esse teste aqui tinha um tempo curto. Não sabia e aquilo te desperta um gatilho. Então isso eu falo na minha mentoria. Não é te dar cola. É saber como vai ser aquele simulado que a gente estava falando. Como que vai ser aquela situação de teste para o seu cérebro, o seu corpo e você estar consciente, mais preparado para o que vai pegar. Essa é a parte mais fácil da minha mentoria. Essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil é tudo que nós estamos falando aqui. É de preparar a pessoa para o que ela vai encontrar. E de entender qual que é o momento dela, o quanto que ela está trabalhando o autoconhecimento dela, o quanto que ela sabe os porquês e praquês, o quanto que ela está consciente. Porque isso reflete lá no teste, isso reflete durante os exames, isso reflete nas outras etapas, isso reflete na vida, isso reflete depois. E o pós formado. E aí, no exercício da profissão, como que você vai se enxergar? Então, eu tenho essa preocupação de trazer essas reflexões, que isso tudo faz parte dessa preparação, que a gente, quando fala de autoconhecimento, é isso, é fazer perguntas estratégicas para você, candidato, que está me ouvindo aqui, para você refletir, e eu te ajudo nesse processo, você achar as respostas das suas perguntas. Não sou eu que vou te falar, você serve para tal cargo ou não. Quem sou eu para falar isso? Eu vou te ajudar a você identificar, você vai achar as suas respostas, e você vai estar mais consciente daquelas suas escolhas, daquilo que você vai encarar, e aumentar a chance de dar certo, que é o que a gente quer. Nós estamos chegando aqui no final do nosso podcast com esse convidado especial. Se você não viu tudo, assiste novamente. Arthur Dickel, que fez a preparação comigo, foi um dos clientes assim especiais que eu tenho no coração, que os outros não fiquem com ciúme. Mas porque a história foi muito marcante, né? A gente estava contando isso aqui. Já tem quanto tempo? Nós estamos falando em 2024. Então, desde o final de 2020 que nós nos conhecemos, desde antes dele começar o concurso, quando ele estava na fase da prova, e ele quis trazer aqui para você, mostrar que todo mundo tem dificuldade, todo mundo comete erros, todo mundo passa por situações, não é na primeira reprovação que a pessoa vai existir. E deixa essa mensagem, ao invés de eu falar, fala você, quais são as dicas finais que você pode trazer, que experiência trouxe para a sua vida, o que você pode falar para aquele candidato que está no concurso agora, ou que vai fazer um concurso mais para frente. Qual que seria a dica que você pudesse falar, assim, uma mensagem para essa pessoa que quer seguir ou o CFSD ou o CFO, enfim, o concurso? A principal mensagem que você que está assistindo, né, aqui o podcast tem que entender é que se você realmente quer isso, você quer isso para a sua vida, as dificuldades que você vai encontrar agora no concurso
são as menores possíveis em comparadas quando você estiver na carreira. Então, se você desistir agora, na sua primeira reprovação ou dificuldade, quando você estiver na carreira, seja como soldado, como oficial, você não vai poder desistir, você vai ter que estar sempre indo à frente. Então, a dica que eu tenho para te dar é: continua no caminho. Vai ter dia que você vai estar desanimado, vai ter dia que você não vai querer estudar, mas continua no caminho, né, Gabi? Todos os dias, não seja extremista como eu fui. Tenta, na medida do possível, equilibrar o estudo com a atividade física que você vai precisar. Tenta, na medida do possível, ali também se apegar a uma fé. Acho isso daí extremamente importante também. Foi a partir disso que eu encontrei meu caminho. Né? Não sabia se eu ia para o Distrito Federal, se eu ia para o Amazonas, não sabia. Foi através da fé que realmente eu vim para Minas Gerais, eu acredito muito nisso. Então, você que quer realmente se tornar um policial militar ou outra carreira, não deixa que na sua primeira reprovação ou na sua primeira dificuldade você desista. Né? Não vai ser fácil, vai ser difícil, isso tem que deixar muito claro. Só que se é isso mesmo que você quer, eu tenho certeza que você vai conseguir, eu consegui, todos os outros vão conseguir. É aquele que todo mundo fala e eu também falo, só não consegue quem desiste. É isso. É verdade. E assim, ter essa clareza, se informar, você se conhecer, conhecer onde você está indo, é tudo isso que a gente falou aqui. Assiste o vídeo, vê de novo, vai no outro episódio, vê os outros conteúdos. Tudo isso que nós estamos trazendo aqui é para te orientar, para te alertar. Ele teve essa experiência dele e assim, foi muito rica. Eu quis muito que o Arthur viesse aqui para poder contar essa história, para que as pessoas entendessem que o caminho ele não é fácil, mas o caminho ele é possível. Ele é possível e se você entende isso, que é possível, você faz a sua parte, entende que tem uma estratégia correta, que você tem pessoas para te ajudar, tem ferramentas importantes, tem um jeito melhor de você fazer, é este o caminho que você vai fazer. Você vai economizar tempo e dinheiro e menos estresse e vai passar menos aperto. Essa que é a ideia. Se você gostou desse conteúdo, que eu tenho certeza que você está vibrando e se não apertou seu like, já aperta agora. Já deixa o seu comentário, manda a sua pergunta. Se você ficou com alguma curiosidade, quer perguntar algo para o Arthur, coloque aí no comentário. Coloque aí no comentário que eu vou passar para ele depois, ele vai responder e a gente vai poder te ajudar de alguma forma. Vai lá no meu Instagram, coloca aí de novo, gabrielepsicologa.concursos. Faz contato comigo se você vai fazer algum concurso, você quer entender como funciona a minha mentoria. Eu faço atendimento online em diversos estados, como o Arthur é de São Paulo. Eu estava aqui em Minas Gerais, estou em Minas Gerais, em Belo Horizonte, atendo pessoas em diversos lugares do Brasil para preparar você para a carreira da segurança pública. E pode contar comigo, eu ajudo quem quer. Como eu sempre falo, eu ajudo quem de verdade está querendo passar da melhor forma possível. Então siga os meus conteúdos, vê as dicas, que isso vai te agregar. E eu espero que você tenha gostado, veja os outros programas, continue acompanhando aqui, porque quem me acompanha chega na frente. Até mais!